Fala gente, eu sou o Lucas Chardin e você por acaso já viu algum anime, alguma história que começava mais ou menos assim? Alguém do mundo normal é misteriosamente transportado para um mundo de fantasia e lá ele tem que lidar com uma nova realidade e novos habitantes e as novas aventuras que estão para vir. Bom, isso é uma trama muito comum nos animes e hoje eu estou aqui para falar para vocês 5 indicações desse tipo de anime. E nesse vídeo eu vou fazer algo que eu não estou acostumado a fazer, que é justamente categorizar as minhas indicações. Então eu vou começar do número 5, que é a que eu menos indico dentre essas, até o número 1, que eu acho que você tem que ver com certeza. E antes de começar a lista eu vou fazer uma menção honrosa ao primeiro anime no qual eu vi essa trama, que quando ainda era muito pequeno, foi lançado em 1999, o anime Digimon Adventure. Em Digimon Adventure, que teve 2 temporadas e depois começou aqueles spin-offs malucos que ninguém entende nada, a história original era de que 8 garotos são mandados para um mundo de fantasia como os escolhidos para salvar aquele mundo que é basicamente a trama que vocês vão ver aqui. Bom, não exatamente a parte de salvar o mundo, mas pessoas do mundo A que são mandadas para o mundo B, vocês entenderam. Em número 5 nós temos Sword Art Online. Esse é um anime que é bem conhecido, ficou muito popular quando ele saiu e basicamente conta sobre o jovem Kirito, que ele vive numa sociedade onde já existem videogames em nível de realidade virtual inacreditável. Então ele coloca um equipamento na cabeça, ele acaba com todas as possibilidades de movimento do corpo e ele fica completamente imerso naquele jogo. E o jogo que a gente está falando é justamente o que dá o título à obra, chamado Sword Art Online, um universo de MMORPG sem magia, apenas com espadas. Mas é lógico que essa premissa fantástica logo se torna uma realidade de terror, quando todos os jogadores são impedidos de sair do jogo e através de um mecanismo bolado pelo seu criador, fazendo com que, se eles morressem no mundo virtual, eles também morreriam na vida real. E é muito interessante ver como esses jogadores agora têm que lidar com essa nova realidade. Realidade eu digo porque é de fato realidade. Se eles morrem lá, eles morrem na vida real, então o mundo virtual se tornou real. E a única maneira de escapar de lá é acabando com o castelo de 100 andares, com os 100 diferentes bosses desses castelos. Só que quando você pode morrer de fato, as coisas se tornam bem mais sinistras. E esse anime está em 5º lugar por 2 motivos. O primeiro deles é que, apesar da premissa ser muito boa, ele não vai muito à frente com isso. Acaba se perdendo em espécies de side quests que são muito artificiais, que não contribuem para a trama principal, e porque ele acaba caindo em um clichê de animes, que é fazer o personagem principal se tornar overpowered, ele tem poder demais, e acabar construindo um grupo de fãs, vamos dizer assim, ao redor dele. Em 4º lugar nós temos Log Horizon, que é um anime muito parecido com a premissa de Sword Art Online, no sentido de que você tem um protagonista que fica preso em um mundo virtual. No caso de Log Horizon é um pouco diferente, porque ao invés de você ter um jogador preso num jogo, eles eram jogadores que jogavam o jogo chamado Log Horizon e de um dia para o outro o jogo se mesclou com a realidade. Então eles têm parte do Japão no jogo e parte do jogo no Japão, e eles não sabem se o Japão ainda existe e o que aconteceu com as pessoas que não estavam logadas. Então é um pouco diferente. Além disso, em Log Horizon você não tem a questão da morte. Quando você morre, você, assim como todos os MMORPGs, você acaba simplesmente resetando para um santuário, se não me engano, eles chamam no anime. Só que mesmo essa capacidade de vida infinita se torna um problema, porque os jogadores não podem morrer. Todos eles são imortais. É o oposto do Sword Art Online, no sentido de se você não pode morrer, é como se você estivesse preso para sempre naquele jogo. Log Horizon é também melhor do que Sword Art Online em 2 aspectos. O primeiro sendo que ele parece muito mais um MMORPG com todas as classes e estratégias relativas ao MMO, diferente do Sword Art Online, que basicamente tem o Kirito ficando overpowered da noite pro dia. E o outro aspecto é que justamente ao invés de nosso protagonista ter um plot armor, que eles chamam, a proteção da trama por ele ser protagonista e ele consegue
avançar pelas dificuldades. No caso de Log Horizon, nós temos também isso, mas ao invés da força bruta, ele consegue por causa do intelecto. O único downside é que Log Horizon não tem uma arte tão bonita quanto Sword Art Online. As cenas de luta não são maravilhosas e ganhadoras de prêmios como Sword Art foi, mas em todos os outros aspectos Log Horizon é um anime melhor. Em terceiro lugar nós temos o anime Gate. Esse é bem literal, a trama basicamente aparece um portão ou gate numa cidade do Japão que liga o nosso mundo com outro mundo, um mundo muito parecido com os mundos de RPGs, mas é na verdade um mundo fantástico. E a premissa de Gate que interessou muita gente, principalmente quem gosta de animes ou tramas militares, é que você coloca a força militar dos dias de hoje contra a força militar, entre aspas, medieval. Então você tem cenas logo no começo que são muito legais, que te fazem, caramba, eu quero ver até onde esse anime vai. Que é, por exemplo, colocar uma cavalaria contra tanques de guerra e o que aconteceria. E nesse aspecto, Gate é muito interessante. O único problema é que grande parte da verba para esse anime veio justamente das forças de defesa japonesas, o que acaba tornando o anime um grande, como é que eu posso dizer? Jovem, se você já tem 18 anos, aliste-se agora para lutar pelo Japão com honra e sobriedade e fazer novos amigos no mundo de fantasia que podem incluir clichês japoneses, como várias garotas se interessando pelo nosso protagonista. Gate acabou se tornando um grande programa de recrutamento para as forças de segurança japonesas, então isso se torna um problema mais pro final do anime. Ainda assim, é uma premissa interessante, tem muito mais política do que Log Horizon e Sword Art Online, é uma trama um pouco mais trabalhada, então vale a pena, mas não espere não encontrar clichês como eu disse, várias personagens femininas se interessando pelo protagonista e ele aparentemente sem saber como lidar com ela. Em segundo lugar, nós temos o anime Re:Zero, e a partir desse anime eu não acho que é uma escolha você ver ou não, eu acho que você deve ver. O segundo e primeiro lugar são definitivamente animes que você não vai se arrepender de ver. Re:Zero resolve a maioria dos problemas dos seus antecessores, menos a questão das várias garotas se unindo ao redor do protagonista, mas pelo menos nesse caso é só uma. Basicamente nós temos esse garoto que um dia acorda em um mundo de fantasia, o Subaru, e logo ele vai descobrir que o que poderia ser uma aventura fantástica acaba sendo a pior aventura da vida dele, porque ele tem um poder especial chamado Return by Death, que é da onde vem o título do anime, Re:Zero. Re de retorno e Zero de zero, então ele tem um poder de retorno ao zero. O que isso quer dizer é que toda vez que ele morre, ele volta a um ponto anterior, como se fosse um save point de jogos. O problema é que ele sofre toda aquela tortura de morrer e a cada vez que ele morre, o estresse pós-traumático se intensifica. Então é muito interessante ver como uma morte, mesmo que você tenha a capacidade de voltar, afetaria o seu psicológico. Re:Zero tem problemas, ele não é um anime perfeito. Por exemplo, em alguns momentos o Subaru é extremamente inteligente, podendo ver coisas que ninguém mais vê, e em outros momentos, por causa da trama, ele é incapaz de ver as coisas até que seja conveniente. Apesar disso, ele é um anime sensacional, um dos melhores de 2016, que infelizmente eu só fui ver em 2017, mas ele ganhou com grande popularidade, sendo eleito por muitos como o melhor do ano, que eu não concordo, mas é definitivamente um anime que você deve ver. E por fim, por último, o nosso número 1, antes de revelar qual ele é, eu tenho uma recomendação que pode parecer estranha. Antes de você ver o número 1, a não ser que realmente você não tenha tempo nenhum, vá ver um dos outros 4, porque vai melhorar a sua experiência em mais de 9.000 ao ver o primeiro, se você tiver algum anime desse mesmo gênero para comparar. Isso porque o nosso número 1, que não vai ser uma surpresa nenhuma para quem viu o meu vídeo de leitura de janeiro, é Konosuba, ou Konosubarashi, uma paródia de todos os animes desse gênero já feitos. Konosuba conta a história de um protagonista que basicamente tudo que ele faz é ficar trancado em casa jogando videogames, até que um dia ele sai na rua e acaba presenciando a quase morte de uma garota por causa de um trator. E eu digo quase morte por dois motivos. O primeiro
é que ele salva a garota se jogando na frente dela em talvez o único ato de heroísmo da sua vida. E o segundo motivo é porque o trator estava andando a 2 km por hora, ele ia parar antes de atingir a garota e sequer atingiu o nosso protagonista, que morreu não por causa de impacto nenhum, mas por causa do choque psicológico de estar prestes a ser atropelado. E é aí que começa toda a zoação de Konosuba em relação ao resto do gênero. Quando ele chega no Afterlife, no pós-morte, ele se vê sentado num banco de frente para uma deusa, que explica para ele quais foram as reais condições da sua morte. Ele diz que ele tem uma escolha. Ele pode reencarnar, ele vai perder todas as memórias e virar uma outra pessoa numa próxima vida, ou ele pode manter as memórias dele e ir para um mundo que é muito parecido com o mundo de RPG para tentar resolver um problema que ela tem. E esse problema é justamente o demônio rei, que anda aterrorizando aquela terra. E que se ele escolher ajudá-la com seu problema, ele pode levar uma arma overpowered, assim como a do Kirito no Sword Art Online. Eles inclusive fazem referência à arma do Kirito, a Elucidator, que ele poderia levar ela para o mundo de fantasia. Só que essa deusa é tipo muito babaca, tá zoando muito a cara dele. E aí, em vez de escolher uma arma, uma poção ou qualquer coisa assim para levar junto dele, ele escolhe a deusa. E como essa deusa é odiada pelas outras deusas, acabam mandando ela junto com ele para o mundo de fantasia. E assim os dois ficam grudados pro resto do seriado. E o anime continua com um protagonista que é apresentado a todas as questões que os outros protagonistas foram apresentados, mas se comporta como uma pessoa normal, sem aqueles faniquitos e sem não perceber certas coisas. Ele se comporta como uma pessoa do mundo real se comportaria nesse tipo de mundo, que é uma grande paródia. Não só isso, mas a própria deusa, que é inútil, e muitas outras coisas que vão acontecendo que tornam esse anime o melhor desse gênero, justamente por apontar e fazer a gente rir das coisas que sempre incomodaram a gente nos outros animes. E tudo nesse anime é sensacional. Eles têm uma paladina que todo mundo admira porque ela nunca se acovada de uma luta. Só que a gente descobre que ela é masoquista, então ela tira prazer de apanhar. E aí nós temos uma maga, a Megumin, que apesar de ser muito nova, conseguiu atingir o nível máximo de magia e tem a magia de destruição, que é a mais poderosa desse mundo. Só que essa não só é a única magia que ela possui, como também depois de utilizar essa magia, ela cai no chão, porque ela usou toda a mana dela, não restou mana nem para ela conseguir andar. É o quarteto mais inútil do mundo dos animes. Tem o Kazuma, a deusa, que ninguém acredita que é uma deusa, que é a deusa inútil. Você tem a maga, que só pode usar uma magia por dia, que depois cai no chão. E você tem a paladina masoquista. Konosuba. Vejam, Konosuba Arashi. E isso encerra o vídeo de indicações de 5 animes de viagens para outro mundo. Se você conhecer algum anime desse gênero também, mas que não foi mencionado, coloque ele lá embaixo nos comentários e também me diga o que você achou depois de ter visto um desses animes. E se você gostou desse vídeo, mas ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de ver mais conteúdo como esse, faça isso agora. Também me siga no Instagram e no Twitter para ver que tipo de série comédia eu estou vendo agora nesse momento, ou minhas últimas reações dos últimos episódios de Konosuba, que está saindo a segunda temporada agora. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.